O Sport é quem povoou um pouco mais a área. E o Cássio tranquilamente fez a defesa. E já vai tentar ligar o contra-ataque com o Romero. Lançamento foi bem feito e o domínio do Romero. Veja só o domínio do Romero. O passe para o Rodriguinho. Olha o gol do Corinthians. Magrão! Depois de um domínio sensacional do Romero. E assistência para o Rodriguinho. Brilhou o goleiro do Sport. Foi bem o Fagner, hein? Olha só, se livra de dois jogadores do Sport. O cruzamento saiu, sobrou para o Maicon. O Arana chegou! Do Corinthians! Guilherme Arana marca aos 8 minutos do primeiro tempo, abrindo o placar em Itaquera. Vem o Sport tentando o empate. Olha só a bobeira. Tira a zaga do Corinthians, não tira não, Cássio pega. Bola ficou ali pingando. Samuel Xavier e o Cássio fez a defesa. Belo chute do lateral do Sport. A bola sobrou para o Fagner. A opção é o Rodriguinho. Tá livre, quem sabe agora? Ele errou o chute, errou a finalização. Foi até meio displicente o Rodriguinho para bater. Bateu bonito. Cleison. Aí do Cleison vai segurando, vai prendendo, vai levando vantagem. Vai bater dali com muito perigo. A bola passa à direita do goleiro Magrão. Mandou bem o Cleison agora. Aí o Rodriguinho. Parte o Corinthians pela primeira vez nesse segundo tempo. O Rodriguinho avançou e que golaço! Com 20 segundos de bola rolando no segundo tempo. Rodriguinho encontrou o espaço, soltou um chutaço e fez um golaço em Itaquera. Corinthians 2, Sport 0. Aí do Patrick, deu certo, Sander. Vai sair o cruzamento, o Cássio escorregou e a bola passa. À esquerda do goleiro corintiano, quase um gol contra do Balbuena. Aí o Cleison, levantamento acontece, olha o toque de cabeça. Gol do Corinthians. É do Pedro Henrique, Aos 20 minutos. O Corinthians amplia 3-0 para cima do Sport. Olha o lançamento para o André. Será que agora sai gol do Sport? Dominou Cássio. Firme o goleiro do Corinthians. Saiu o cruzamento. Fecharam o Jô e fecharam o Rodriguinho. Daí um atrapalhou o outro. Deu certo, olha a tabela, olha o Sport chegando, Cássio! Tá difícil. Quando a zaga corintiana falha, dá o espaço, o Cássio tá lá para salvar. Gabriel. Rodriguinho. Vai na velocidade, o Rodriguinho fez a finta, ganhou, pintou mais um, ainda o Rodriguinho e mandou para fora. Mas seria um golaço. Deu certo ali. Thalisson, que golaço! Que golaço do Sport! Gol de Thalisson. Thalisson pegou bonito.
aos 37 do segundo tempo para diminuir em Itaquera. Aí do Sport. Esse lançamento saiu, posição legal, vem chegando o time do Sport, o cruzamento, olha o gol para fora. Mais uma chance, perde o André. Espera a chegada do Rodriguinho. Wagner. E aí apita o árbitro, final de jogo. Vitória do Corinthians, que termina o primeiro turno invicto. Corinthians 3, Sport do Recife 1. Um jogo onde eu tinha muitas preocupações, o desgaste em Minas foi muito grande com 2 dias, apesar que o Sport também jogou, mas a gente tinha que propor jogo, a gente tinha que tentar ser mais agressivo dentro de casa, e é claro que com esse gol logo no começo do segundo tempo foi muito importante para consolidar a vitória. Corinthians termina com 47 pontos, é a melhor marca da história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Uma vencibilidade incrível, pode ser, nos próximos 3 jogos também se mantiver essa invencibilidade, bate um recorde histórico do próprio clube. Aí você falou agora há pouco que não tinha muita explicação porque troca mais passes, mesmo não tendo por mais tempo a posse de bola. E para isso, você tem explicação também para esses números tão fantásticos? Não. Estou muito surpreso, estou muito feliz, não só pelos 47 pontos, mas com 44, quando fizemos 41, 40, enfim. É surpreendente, né? É muito surpreendente, mas mostra a valorização de um trabalho, a valorização de um grupo, né? Não vou cansar de falar, de agradecer o Corinthians pela oportunidade, mas me senti abençoado por ter o grupo que eu tenho na mão, que vai, que mostra, os caras vão no campo e cumpre. Isso não é fácil num grupo de 30 jogadores, não estou falando nem só dos 11, ficamos sem Pablo, sem Jadson aí por um bom tempo, Marquinhos Gabriel, que era o substituto imediato, né? Romero ficou uns jogos fora, Paulo Roberto quando entrou, Camacho tem entrado sempre, enfim, né? Só sei que a gente está muito feliz e vamos continuar de jogo a jogo. Dá para dizer que se o Corinthians continuar com um bom futebol que vem apresentando, é praticamente impossível que perca esse título do Campeonato Brasileiro por essa vantagem? Temos que confirmar no segundo turno. Temos que confirmar. Agora são 19 jogos, 57 pontos em disputa. Muita coisa, a gente não pode afrouxar, mas se continuar com essa concentração, com essa entrega, não só nos jogos, mas no dia a dia de treinamentos lá, a gente vai dar um passo muito importante para isso. Mas tem muita coisa para acontecer. O Corinthians tem uma característica própria. O Corinthians é uma equipe, ela é cirúrgica, ela não tem posse de bola, ela se fecha e sai no contragolpe e as bolas que eles têm a oportunidade, eles matam o adversário. Foi assim que aconteceu dessa forma com a gente. A gente não pode agora querer crucificar a nossa equipe porque perdeu para o Corinthians. Não, ninguém conseguiu ganhar do Corinthians. Está fazendo uma campanha que tem que mais é que bater palma. Nosso campeonato não é com o Corinthians, não é contra o Corinthians. Nosso campeonato é outro campeonato. É uma briga de Libertadores um pouquinho mais atrás, um pouquinho mais embaixo. Muito bom. O Corinthians começou ganhando por diferença de um golzinho, era gol do Jô, era gol do Balbuena, depois passou a fazer 2, agora está fazendo 3. Vamos para o lance Lux Collor e a gente vai debater esse Corinthians, porque, de novo, né? O lance Lux Collor veio do jogo do Corinthians. Mas esse não dá nem para discutir, né? É o Jô? Que golaço do Rodriguinho. Impressionante o golaço, 20 segundos. Se o Luxemburgo preparou alguma coisa no intervalo, foi para o espaço, com 20 segundos. Golaço do Rodriguinho. Esse lance foi tão bom quanto pintar com Lux Collor. Uma maravilha, o nosso lance Lux Collor, o golaço do Rodriguinho. O Carille, Chico, é um cara sincero como você. E disse, eu não esperava. E você esperava, Chico? Não, ninguém 47 pontos é demais, né? Não, ninguém esperava. Eu cheguei à seguinte conclusão. A partir de agora, eu vou curtir o Corinthians. Eu não vou mais analisar o Corinthians, não vou tentar decifrar o que aconteceu. Vai relaxar, desfrutar. Eu só vou ter o prazer de ver o Corinthians jogar, que é o que está dando. É o que está dando. Para qualquer corintiano, para qualquer comentarista de televisão, para qualquer pessoa que gosta de futebol, está dando prazer de ver o Corinthians jogar. É gostoso. O time joga um futebol defensivo, mas quando vai para o ataque sempre faz um gol, 2 gols, 3 gols, como fez. Podia ter feito 5 gols, podia ter tomado 3, não tomou. O Cássio pegou 2 bolas importantes. Enfim, hoje o Corinthians me dá prazer. Eu vejo o Corinthians para ter satisfação.
Eu que curto futebol, gosto de futebol, vi o Santos do Pelé, que tinha um estilo completamente diferente. Né? Vi seleção de 70, que era o melhor time do mundo. Calma. Não, estou dizendo, eu estou dizendo estilos. Eu vi também o Peñarol dos anos 60 jogar, era um time também muito legal de se ver. Eu me lembro que aqui no Pacaembu ganhou do Santos, de Pelé e tudo, por 3-2, 4-3, nem me lembro direito. Eu era pequeno, mas fui nesse jogo com meu pai. Enfim, são times que marcam você. O Boca Juniors da época do Maradona, são times que cada um tem o seu estilo. É evidente que, se você falar assim, mas qual coisa que você prefere? Eu vou falar que eu prefiro o Corinthians da democracia corintiana, gosto do Corinthians do Luxemburgo, né, que eram times bonitos. O Corinthians do Parreira, muito bom. O do Parreira era bom. Que era Gil, Ricardinho e Kleber. E o Kleber, que depois foi para o Santos. Né? Gosto de Corinthians, o Corinthians de 1990 era um time de entrega, era um time de superação, era um time que, perdia uma, ganhava 4, na base do esforço, da garra, da luta, a dedicação em campo, o cara se matava em campo. É outro tipo de time. Agora, esse time do Corinthians é um time que você sabe o que vai acontecer, você sabe que o cara vai perder, e é exatamente isso que o Corinthians faz. Esse jogo aí, contra o Sport, o Carille fez algumas considerações, eu acho que ele está corretíssimo. O Corinthians deu muito campo para o Sport jogar. Não devia ter dado tanto campo assim, porque o Sport perdeu 3 oportunidades. Se por acaso fizesse uma delas ou 2, já dava mais complicado. Já empatava a partida. Mas o Corinthians, tirando esse lado, o Corinthians, quarta-feira passada, contra o Atlético, deu um problema de som na minha televisão, não sei se na de vocês deu, e aí estava um barulho danado de torcida, eu baixei e fiquei vendo o Corinthians jogar só. Que deleite. Aí eu falei, eu não sei como você falar na semana que vem que o Corinthians não vai jogar. Será um final de semana triste. Vai ser uma semana desastrosa. Eu fiquei vendo, eu falei, mas pera um pouquinho, o jogo é aonde? Será que é na Arena ou é no Mineirão? Eu comecei a ver, porque o Corinthians tocava a bola com uma frieza. E você vê que são caras que não são bons de bola. Né? A bola vai para o pé do Pedro Henrique. Ele fez um gol, um cara esforçado, tudo, mas não é um zagueiro de tirar suspiro. Não é o Gamarra. Não é o Gamarra. Como diria Vanderlei, o meu guru Vanderlei Nogueira, não tira suspiros em ninguém. Agora, os caras fazem tudo certinho, tudo direitinho. Eu falei, não é possível, bicho, o Corinthians vai ganhar esse jogo. Acabei de falar, saiu o gol do jogo. Aí eu falei, o Corinthians vai fazer mais gol. Acabei de falar, saiu outro gol. Quer dizer, é assim, o Corinthians é assim. Então, eu resolvi não analisar mais, não decifrar mais. Então, você, por favor, me desculpem. Eu vou agora saborear. É como você fumar um charuto cubano. Sim, tomando um vinho francês de 100 anos. O Miller fazia isso lá na facilidade, aquela coisa, né? O Miller tinha uma Ferrari lá que ele não gostava de dirigir. Podia ter dado a Ferrari para mim. Está conosco um campeão do mundo e um ídolo da torcida do Corinthians, o Paulo Sérgio, que pode falar um pouquinho desse deleite corintiano. Boa noite, Paulinho, tudo bem? Boa noite, Flávio. Boa noite a todos, né? É bom estar aqui com o meu vizinho, né, cara? Deve estar triste hoje, né? Tudo bem? Meu vizinho está triste hoje, Flávio, né? Mas é sempre um prazer estar com vocês aqui. Sem dúvida nenhuma, o que mais nos impressiona nessa equipe do Corinthians é a disciplina tática. É algo que eu aprendi na minha época na Alemanha, a ter uma disciplina tática, a voltar para marcar. Os pontas da nossa época, né? O Miller não voltava tanto, né? Porque ele tinha uma incumbência e tinha uma galera que marcava legal lá no São Paulo. Mas no Corinthians nós tínhamos uma incumbência de voltar para marcar e deixar o Neto com mais liberdade. 1990. Em 90. E hoje nós vemos um Corinthians numa disciplina tática, o pessoal voltando, marcando, sabendo que vai ser difícil o jogo, vai sofrer pressão, mas não se apavorando em nenhum momento. Então isso tudo faz com que o Corinthians hoje sobressaia sobre todas as equipes do futebol brasileiro hoje. É um jeito meio alemão de jogar, Paulinho, já que você citou isso? Conforme eu falei, né? A disciplina tática. O futebol alemão, ele requer essa disciplina tática, essa mobilidade de todos os jogadores, aparecer para jogar, independente de posição. Você vê aí que numa troca de um jogador ou outro,
um está cobrindo a posição do outro. Então isso é muito importante numa equipe. Então, sem dúvida nenhuma, marca muito e me traz à memória um pouco de futebol alemão, sim. Ô, Flávio, só uma coisinha. Ontem, na transmissão da Sport TV, o Maurício Noriega, que eu também tive o prazer de lançar no jornalismo, só que eu lancei no jornalismo escrito, na Folha da Tarde, né? É o filho do Luiz Noriega, nosso companheiro aqui da Gazeta, já falecido. Ele falou uma frase que eu vou dar razão a ele. Ele falou que o Corinthians está com a disciplina alemã e a velocidade holandesa. Naquele lance que o Cássio bate tiro de meta, a bola cai no pé do Romero. Estou começando a achar que é melhor colocar esse time no lugar da seleção brasileira no ano que vem. Não. Eu acho que o Tite está com os dias contados. Porque eu tô, Flávio, louco. Todo mundo sabe das limitações do Corinthians. Eu estou dizendo, é um time que é limitado, sabe que é limitado, sim, mas sabe o que vai fazer. Meu Deus, Gotini, e aí? Flávio, eu acho o seguinte, eu como palmeirense, todo mundo me perguntava do Corinthians, eu falava assim, isso é sorte, isso aí vai acabar. Isso aí tá com a ajuda da arbitragem. Era você que falava aquela quarta força? Isso. Era ele. Tá com a ajuda da arbitragem. Falava na Record. Ajuda da arbitragem. E na televisão você não consegue ter uma ideia de como eles jogam. Aí eu fui assistir Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. No estádio, você de cima, você consegue ter uma ideia disso que o meu vizinho falou aqui, o Paulo Sérgio. Disciplina tática. Eles jogam compactados. Eles compraram a ideia do treinador, eles mordem o jogo todo e um acompanha o outro. Um faz a vez do outro e os caras, eles beliscam a bola o jogo todo. Esse Gabriel, que infelizmente o Palmeiras perdeu e muita gente pega no pé dele, achando que a culpa foi dele, ele não saiu do Palmeiras por culpa dele, ele saiu do Palmeiras por culpa do clube que ele jogava antes, que combinou um preço com o Palmeiras, depois foi pedir outro preço para o Palmeiras falou, não, combinei um preço, vou pagar esse preço. E aí acabou não dando certo, o Palmeiras não ia pagar mais. E aí acabou indo embora. Até porque tinha um golpe de mestre, ia trazer o Felipe Melo. Então, e aí acabou se dando mal o Palmeiras por causa disso. E ele foi jogar, é um bom jogador, né? E eu quero... E hoje faz falta na equipe do Palmeiras. Faz muita falta na equipe do Palmeiras. E eu acho que o goleiro Cássio não deveria ser titular. E agora conversa de palmeirense. Espera molhar o bico. Eu acho que o Cássio não deveria ser titular só do Corinthians, deveria ser titular da seleção também. Porque o ano passado, ele está jogando esse ano o que o Praz jogou o ano passado. O Praz, ano passado, merecia a seleção. Mas depois não jogou, no ano da Olimpíada, não jogou a Olimpíada porque se machucou, estava jogando muito. Esse ano, o Cássio está um monstro, está jogando demais, acho que merece, inclusive, a seleção. Miller, essa seleção holandesa, alemã, seleção de 70 e tal, como é que você pode falar do nosso querido Corinthians? É nós, mano. Olha, Flávio, eu acho que muito se falou das limitações do Corinthians, né? Eu acho que quando a gente vê o Corinthians jogar, a gente não vê nenhuma limitação. A gente vê muita qualidade acima dos seus limites, né? Das suas limitações. Acho que o Corinthians é isso. O lateral esquerdo, o Guilherme Arana, ele joga muita bola. Não só pelo gol que fez, sim pela regularidade que ele vem tendo nas partidas. E olha que ontem foi uma das poucas partidas que eu vi que o adversário chegou na cara do gol várias vezes do Corinthians. Tanto que o Carille reclamou. O André perdeu 2 gols feitos. Por quê? Porque ele não tirou do goleiro. E é difícil o Corinthians dar essa brecha para o adversário. E o Sport ontem, eu acho que os adversários quando jogam com o Corinthians, Flávio, eles ficam esperando muito o que o Corinthians vai fazer. Agora, se eles atacarem, adiantarem a marcação, como fez o Sport, aí sim o Corinthians vai ter uma dificuldade como teve contra o Sport, porque o André perdeu 2 gols feitos, né? Mas o Corinthians, quando o time está tão iluminado que, mesmo com o desfalque do Jadson, que é um bom jogador, Rodriguinho ontem fez um golaço e jogou muito bem de novo. Quando tá nessa fase, é a personalidade, né? O atleta joga mais à vontade, joga com personalidade. O Cleison substituiu. E é outra coisa. Você vê um Rodriguinho jogando hoje, bem diferente de anos anteriores. E o Rodriguinho não vai para a Rússia, ele rejeitou uma proposta da Rússia, rejeitou no começo do ano uma proposta agora do quem quer sair do Corinthians? Não vai deixar o Corinthians. Não vai, falou que o Corinthians está fazendo isso. Ao contrário de outros que vendem, estão loucos para vender, o Corinthians está segurando. Já segurou a Arana, segurou o Rodriguinho. Eu queria só falar uma coisinha rápida do Corinthians. Claro, por favor. Queria dizer o seguinte,
ninguém ou nenhum time faz uma campanha impecável, como está fazendo o Corinthians nesse primeiro turno, sem muitas virtudes, obviamente, é uma coisa óbvia, né? Mas se eu tivesse que elencar, qual é o ranking de virtudes que tem, essa coisa toda, cada um põe o que quiser e todas as observações são muito, muito pertinentes. Eu acho que é a solidariedade dos jogadores. O time não é composto por Cristiano Ronaldo, por Messi, por Neymar em forma, por Suárez, mas eles são solidários. Quer dizer, o Carille tem esse mérito, ele conseguiu vender essa mensagem, e eles abraçaram, a coisa começou a dar certo, e assim tem funcionado. Quer dizer, um está cobrindo o outro, se um falha na marcação, aparece o cara para tentar quebrar o galho, às vezes não consegue, mas para tentar quebrar o galho. Então, é um time solidário, é aquilo que, por exemplo, você vê no cinema, quando aqueles filmes de guerra, né, históricos, né, Segunda Guerra Mundial, quando o pelotão está lá e a vida de um está nas mãos do outro. Na realidade, Vanderlei, não tem vaidades. Não tem vaidades. Então a vida isso de é muito bom. A vida de um está nas mãos dos outros. 300 de Esparta, pronto, vai ver o 300 isso. Então, quer dizer, eles são solidários. Isso tem resolvido o problema do Corinthians. O Corinthians não tem sido um time composto por grandes astros. Alguém falou aqui que não é um time, super time. Não é, mas eles estão resolvendo o problema dentro do campo. É muito legal isso que está acontecendo com o Corinthians. Flávio, todo mundo só dar uma notícia. A Michele tem uma informação. Acabou de ser demitido, neste exato momento, o técnico Zé Ricardo. Ele não é mais treinador. Ele foi demitido ou ele pediu demissão? Ele foi demitido, decisão tomada na... O presidente falou hoje de manhã que não caía? Isso. Agora, gente, foi agora. Mas diz que foi uma decisão tomada em conjunto entre o treinador e a diretoria. Mas o Flamengo está vindo aí numa sequência negativa, né? Uma vitória só em 8 jogos. E nesse período ainda foram 3 empates, 4 derrotas. A última delas 2-0 diante do Vitória na Ilha do Urubu. Então a tendência é que o Jaime de Almeida assuma interinamente o comando da equipe. E o Flamengo volta a entrar em campo na quarta-feira, quando recebe o Palestino do Chile pela Copa Sul-Americana. Mais informações, gazetesportiva.com. Flávio, só para concluir, e eu queria até aproveitar o Paulo aqui, e o Miller, claro, que é importante. E tem um fator muito importante, que é o pessoal que fica no banco. Quando a fase é boa, o cara que está no banco, primeiro não torce contra, porque ele está no bolo. Segundo, se eu entrar, eu tenho que fazer tudo o que for possível, porque se esse time perder, vai sobrar para mim, tá vendo? Saiu o titular, entrou o reserva, olha a bobagem que... Quer dizer, eu sou um lixo, né? Eu sou inútil. Tipo Giovanni Augusto. Então, o cara quando entra, o cara dá o sangue, quer dizer, então no Corinthians, claramente tem acontecido isso. Cleiton, você não marcava ninguém na ponte, infeliz. Esse é um exemplo, não marcava ninguém. Tá voltando até a área. Mas é que o esquema lá no... 40 minutos no tempo estava marcando o adversário. Estava marcando o volante. Na realidade, nós vivenciamos isso na Copa do Mundo de 94. Nós tínhamos um banco de reservas que poderia jogar a qualquer momento, mas nós estávamos ali torcendo para todos os jogadores, nos treinamentos nós dávamos o sangue. Ia sair na foto, É lógico. 2002 todo mundo fez. Deu liga, né? Deu química. Eu falo 94 porque nós estávamos lá e nós presenciamos tudo isso.